Livro de Ruth é um livro pequeno, logo depois de Juízes. Ruth é quase que um bilhete, porque são 4 curtíssimos capítulos. 4 curtíssimos capítulos. O livro de Ruth dá para ser lido em alguns minutos. 10 minutos, talvez, 15 minutos, talvez, 20 minutos, talvez. O livro de Ruth, eu diria que ele é impressionante. Não apenas pela história dele, mas pelo princípio que essa palavra ela exala, ela lança. Capítulo 1 de Ruth, eu quero ler um versículo e eu quero, com temor e tremor, eu quero pedir que Deus coloque esse versículo em nós, Ele cole esse versículo em nós. Capítulo 1 de Ruth, logo depois de Juízes, diz assim, o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. Com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Esse texto ele é claro, ele é contundente. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe. Lembra como esse foi assim? Ou qual é a dimensão desse foi assim? Hein? Qual é a dimensão desse foi assim? Vamos começar pontuando no tempo. Tem cerca de mais de 10 anos. Então, 10 anos se passaram, ela está voltando 10 anos depois. E ela volta viúva. Ela volta sem a sua metade, sem o seu esposo. Elimeleque, seu marido, ficou lá na terra de Moabe. E ela não pode mais, ela não vai poder mais, quando bater aquela saudade grande, passar lá e dizer assim, o maridão está aqui nesse cemitério, nesse local de sepultamento, o maridão está aqui. Ela não pode mais fazer isso. Mas ela também voltou sem os 2 filhos, os únicos 2 filhos que Deus deu a ela, Malom e Quilion. Então, ela também sepultou os 2 únicos filhos lá em Moabe. E ela não pode mais, quando bater aquela saudade do filho, pensar assim, não, ele está ali, aqui no Rio, está ali em Auma, está no Caju. Não, está lá em Moabe. Está lá em Moabe. Ela não pode mais. Mas ela também voltou pobre. Ela voltou sem nada. Ela voltou marcada pela dor, marcada pelo sofrimento que ela viveu. É assim que ela voltou. Mas o texto diz que ela tem uma companhia. E a companhia que ela tem é uma grande interrogação. A companhia dela chama-se uma jovem que também é viúva do seu filho. E essa jovem, ela é moabita. A Moabe é uma região que não faz parte da promessa de Deus. Moabe é uma região que não faz parte do derramar da bondade, dos favores de Deus. É um povo que não faz parte da aliança, é um povo idólatra, é um povo que ele cultua outros deuses, é um povo politeísta, tem outros deuses. Então agora ela volta sem nada, sem marido, sem filhos, ela tem uma companhia. Esses 10 anos, estreitou uma companhia entre ela e essa moça, a ponto dessa moça dizer, olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e eu estou contigo, e eu vou ficar contigo. A gente vai chorar junto as nossas dores. E foi assim que ela voltou com esse quadro desesperador. Qual é a beleza desse livro? Qual é a riqueza desse livro? Qual é a maravilha desse livro? A maravilha desse livro, que eu quero chamar que esse livro é o livro da grande esperança. Que esperança? Você vai dizer para mim. Quando todas as possibilidades
elas são nulas, quando todas as possibilidades elas se tornam inexistentes, quando todas as possibilidades são apagadas até na mais longínqua linha do horizonte, Deus é o Deus poderoso que transforma o que não podia, o que não existia, numa nova situação. Essa moça, ela está voltando para um país que não é dela, diferentemente de Noemi, que está voltando para o seu país de origem. Nós estamos vendo agora, abrindo aqui um parênteses rapidamente para fazer uma analogia, estamos ouvindo agora o que está acontecendo na América do Norte. O novo governo, ele tem lá as suas razões, ele decidiu devolver para os seus países, não é só o Brasil, para todos os países, aqueles que estão, vamos chamar de indocumentados. Entraram de maneira não correta. Alguns tinham visto de turista e que tem um prazo de validade, mas ele resolveu ficar lá por anos, montar família. Ele resolveu viver lá e é um princípio que foi quebrado. Outros entraram pela fronteira, pularam o muro, atravessaram o rio, cortaram o deserto e também estão lá. E o presidente agora, o governo decidiu que todos aqueles que não estão legalmente naquele país devem voltar para as suas pátrias. E nós estamos recebendo aí periodicamente aviões repletos de brasileiros, mineirinhos, pessoas que deixaram as terras das Minas Gerais e foram para lá, ficaram lá durante anos e agora estão voltando. Mas quando voltam, mesmo depois de ter vivido 10 anos na América, ou tantos anos que forem, quando voltam para o pão com manteiga, voltam para o mesmo idioma, voltam para o lugar que nasceram, voltam para passar na porta da escola que fez o primário, na escola que ele estudou, na faculdade. Eles voltam para casa. E quando eles voltam, eles não se sentem agora um estrangeiro aqui. Eles voltam de cabeça erguida, porque eles são brasileiros, nasceram aqui e cresceram aqui. Então eles voltam para comer o arroz com feijão, a feijoada, a sua farofa. Estou em casa e agora não tem mais saudade. Ah, que saudade do meu país. Noemi está voltando para casa, mas Ruth está voltando para uma nova cultura que não é a dela, para uma prática de vida que não é a dela. Então, o peso para Ruth é infinitamente maior do que o peso de Noemi. Mas Deus, nesse livro curto, Deus decide assim: eu vou pegar a tua história, eu vou balançar ela, vou sacudir ela e vou fazer um final que você nunca imaginou na tua vida. Eu vou fazer da tua história um final que ninguém nunca, nem de maneira nenhuma pensou que seria assim. É aquele filme que a gente vê, que a gente fica tentando, como é que vai terminar esse filme? E o filme termina de uma maneira que você fica assim, uau, que isso? Eu nunca podia pensar que teria um final tão lindo, tão maravilhoso quanto esse. Sabe, eu fico pensando, a turminha que conheceu Ruth lá em Moabe, com saudade e perguntando assim, o que aconteceu com ela? Será que ela morreu? Será que ela foi humilhada? Será que ela foi morta lá? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Eu fico pensando, se algum dia, lá em Moabe, anos depois, alguém descobre que aquela moabita que foi para a terra de Deus, ela agora é esposa de um príncipe, ela agora é quase que uma rainha, ela agora é mãe de uma criança que entrou na árvore de Jesus Cristo. Eu fico pensando se alguém imaginou que a vida dela teria uma virada tão gloriosa como essa. Eu paro e faço uma pergunta e quero provocar você. Você acredita que o Deus que você serve, ele é poderoso para dar uma virada na tua vida que ninguém nunca imaginou? Você acredita que o Deus que você serve, ele é poderoso para dar uma virada na tua vida que ninguém nunca pensou? Esse Deus, ele é poderoso para isso. Eu amo quando o apóstolo Paulo, falando na igreja em Éfeso, ele coloca uma palavra dizendo que Deus é o Deus do infinitamente mais.
Acho que Paulo conseguiu definir esse conceito de Deus. Deus é o Deus do infinitamente mais. Eu queria que você, com todo o caos, com toda a história, com todo o passado, com tudo que já aconteceu, eu queria que você dissesse dentro do teu coração: Deus pode, no estalar de dedos, mudar essa história. Aquela moabita chega e diz assim para a sua sogra, sua amiga agora: eu vou sair agora para pedir, colher o que sobra da colheita. Ou seja, eu vou pedir compaixão e misericórdia lá fora. E ela vai assim: vai, filha, pode ir. Há uma lei no nosso país que os pobres, eles podem colher o que cai na colheita. E diz o texto assim, no capítulo 2, que ela por casualidade, ela entrou na propriedade de um príncipe, de um homem rico, de um homem poderoso, chamado Boaz. O texto diz que ela entrou por casualidade. Não existe isso. Deus está mexendo as pecinhas. Deus está dizendo assim: Ruth, não vai para lá não, vai para cá. Agora entra nessa lavoura, é nessa aí. Mas aquela, não, entra nessa. E ela entra na terra de Boaz. E ela começa lá se abaixando e catando só o que cai no chão. Ela não imagina que Deus está regendo aquela cena. Ela não imagina. Daqui a pouco entra Boaz e diz assim: quem é essa moça aí? É a moabita que acabou de chegar, pobre, mal vestida, maltratada pela vida, pela dor. E ele fala assim: eu ouvi falar bem dela, ela cuidou muito bem da sogra dela. E diz assim para os empregados: cuida dela, que ninguém mexa com essa moça. Moça, quando você quiser beber água, vem aqui. Quando você quiser descansar, descansa aqui. Moça, não, olha, você vai ser protegida aqui. E a Bíblia diz que a história daquela moabita mudou. E quanto tempo Deus precisou para fazer isso? Um estalar de dedos. Eu exerço uma palavra profética para quem crê. Deus tem poder para hoje, no estalar de dedos, mudar a tua história. Deus tem poder hoje para mudar a tua história. Deus tem poder para mudar a tua história. Deus hoje tem poder para mudar a tua história. Algum tempo atrás eu gosto de praticar esporte, e havia um personal trainer afrodescendente, escurinho, da Baixada. E esse personal trainer, ele dava aula para uma senhora de idade. Uma senhora dos seus 60 para 70 anos. Ele tinha muito cuidado com ela, cuidado para a senhora não machucar, não quebrar. E ele dava aula para ela 3, 4 vezes por semana. Aquela senhora que chegava lá na academia, bem idosinha, e ele, olha, cuidado. E ela gostava da aula que ele dava porque ele era atencioso. Um dia ela fala assim: professor, meu marido foi transferido, meu marido vai mudar. E eu falei com ele: filho, eu não queria perder você, porque você tem sido um professor, eu já tive outros, mas você é diferente. Você me cuida de mim, me dá uma aula, e eu vejo que você é muito excelente. Você aceitaria? Eu falei com ele que eu queria que você continuasse me dando aula. Você aceitaria? Ele falou: olha, senhora, eu não tenho como mudar, eu moro aqui na Baixada, eu não ganho para isso. Não, meu marido falou que vê tudo para você. Ele falou: olha, se tiver condição, eu tenho que ir à família, como é que eu vou trabalhar longe? Não, meu marido falou que vai ver tudo para você. Ele não sabia que aquela senhora era esposa de um CEO. CEO é o gestor de uma multinacional. Ele foi transferido para Nova York. Ele disse: meu marido mandou você ligar para esse número, providenciar documentação, e já está tudo certo. Passagem aérea, casa para morar, salário, e você vai continuar me dando aula lá na América do Norte. Sabe? Aleluia. Aquele rapaz que andava de trem, que morava na Baixada Caxiense,
nunca pensou na vida dele que no estalar de dedo, Deus mudaria o futuro dele. Se Ruth soubesse disso, teria vindo por interesse, ela não sabia. Mas se Orfa soubesse disso, eu também vou contigo. Vá que Boaz tem um primo. Vá que Boaz ele tem um primo solteirão. Sabe, a gente se move pela fé. E eu quero louvar a Deus. E eu quero terminar dizendo, Deus não mudou. E Deus tem poder para, no estalar de dedo, mudar a tua história num nível que você nunca imaginou na tua vida. Eu quero que você creia nisso agora. Vamos orar? Repita comigo assim, o meu Deus, é o Deus do infinitamente mais. Deus é o Deus do infinitamente mais. Sabe, Ruth não fez nada para isso. Ruth apenas, ela foi uma pessoa sincera, dedicada. E eu termino dizendo um texto que eu gosto muito, quando diz, lança o teu pão sobre as águas. E depois de muito tempo, você vai achar. Que pão foi que Ruth lançou? Ruth lançou o pão da integridade. Ruth lançou o pão do companheirismo. Ruth lançou o pão da dedicação a uma mulher que perdeu o marido e depois perdeu os filhos. Ruth lançou o pão da misericórdia. Ruth não sabia que Deus tinha para ela uma padaria completa, uma fábrica completa. Eu quero pedir a você hoje, lança o teu pão, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Pai, eu quero te agradecer. Tu não deve nada a ninguém. Ó Deus, Ruth, ela viveu uma recompensa jamais imaginada. Ninguém nunca pôde pensar isso. Talvez o diabo tenha dito para ela, ela vai lá para ser humilhada, ela vai lá para ser escorraçada, porque o judeu não vai se associar ou não vai ser agradável para ela. O diabo não sabia de nada. Deus não tinha para ela apenas um judeu, Deus tinha um príncipe e tinha para ela entrar na árvore da genealogia de Cristo. Eu te abençoo hoje, eu declaro, Deus tem poder para mudar a tua história. Amém, amém, amém. Deus abençoe.